Bem-vindo ao Chosen Cast, 58º Chosen Cast. E a gente está numa alegria muito grande, você tem acompanhado os episódios aí, você pode aí, ver muitos episódios, muitas histórias que vão encorajar você, vão trazer muita alegria, você vai rir muito também, mas vai também chorar demais, de muita emoção. Então hoje eu tô aqui junto com um casal especialíssimo, gente boa demais. Olha, vou falar uma coisa, hoje você vai ganhar um presentaço, vai ter testemunho, vai ter inspiração profissional, mas vai ter muita coisa. Então aproveita aí, liga a sua televisão, o seu smartphone, manda esse link para todo mundo. Se você está vendo depois, aproveite, fica à vontade, você está em casa. Inscreva-se no canal da igreja, ativa o sininho e vem comigo, porque agora eu vou apresentar aqui Márcio Arthur e Aline Belo. Eu vou passar a palavra ao senhor Márcio, famoso meu patrão. Essa história eu vou contar ao longo da caminhada. Esse é o meu patrão. Fala, meu irmão Márcio, se apresente aí. Bom dia, meu pastor, bom dia, igreja, bom dia a todos. Quero agradecer primeiro e honrar a Deus, que é digno de toda honra, glória e louvor, e agradecer a oportunidade. Eu costumo sempre dizer que oportunidade não se perde. Toda oportunidade que é colocada na nossa frente, nós devemos estar preparados para essa oportunidade. E essa é uma grande oportunidade de expandir, o nosso testemunho, expandir um pouco da nossa vida, mostrar um pouquinho de quem somos, o que fazemos, para que fazemos, mas diante de tudo isso, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Aí, meu Deus do céu, sentiu, né? Já começou a primeira lição já, né? Estar preparado. Mas, Márcio, eu já vou passar para patroa ali, né? Porque ele é o patrão, ele é a patroa, né? Faça isso Você fica rápido, aí que você vai descobrir. Senão eu apanho. Márcio, me diz uma coisa, Márcio. Quanto tempo de evangelho? Evangelho de conversão, 27 anos. 27 anos, bem vividos, entre quedas, entre levantes. A caminhada não é fácil, mas o importante é que a caminhada com Jesus ela é gostosa, ela é gratificante e muito mais do que isso, né, ela frutifica. Porque o nosso testemunho é que convence as pessoas do pecado, do juízo e da justiça. É isso. Mas eu vou passar aqui para a patroa, né? Irmã Aline, com todo respeito, né? Tô muito feliz de ter a Aline aqui. A Aline é uma pessoa, assim, muito carinhosa, de oração. O Márcio que tá aí nas sofrências, né? Aproveita. Quando terminar aqui, eu já levo eles pro gabinete, que é aqui do lado. Aqui a pessoa já sai tratado. Mas, Aline, se apresente aí. Fala um pouquinho de você pra gente. Pastor, obrigado primeiramente pela oportunidade. Eu agradeço a Deus, né, para a gente estar aqui. A nossa caminhada é uma caminhada muito, muito bonita. E eu estou muito honrada de estar aqui nesse lugar agora. Que legal. A Aline já tá emocionada, gente. Você tá ela e a Josiane aqui, ia ter que pegar um balde, um pano de chão, uma boia, porque a gente ia ficar aqui. E eu tava lá na porta com um monte de lenço, porque enquanto uns choram, outros vendem lenço. Você é chorão. Você é vendedor, né? Gente, tem isso também, né? Eu, assim, são tantas histórias, gente, é tanto conteúdo que a gente tem hoje aqui, que a gente vai fazer uma mistureba muito boa aqui. Eu queria trazer aqui para a mesa e pensar com vocês, primeiro, assim, como foi o grande início aí de Márcio, Arthur e Aline. Como é que vocês se conheceram? Como é que essas histórias acabam convergindo em algum momento e a gente chega até aqui? Conta um pouquinho do início, não vai no final não, só o início. Vamos no início de verdade, porque isso serve até como inspiração para muitos casais. Pelo menos acredito eu. Casais que por algum motivo ou por algum momento passam até por muitas provações. E nós vivemos hoje, pastor, num mundo onde os julgamentos prévios, prematuros, atrapalham muitas coisas, não é? Quando eu conheci a Aline, eu já tinha 36 anos de idade e a Aline 15 anos. Olha só, então, para o mundo externo, eu era pedófilo, eu era um cara que só queria me aproveitar da menininha. Criar as pessoas, E né? isso criou muitos paradigmas, muitos preconceitos sobre mim. E, na verdade, eu me preparei, posso dizer isso para o público que está me vendo agora, para cuidar dos meus pais. Né? Meus pais ficaram doentes e eu decidi, foi uma decisão, não casar
e cuidar dos meus pais até que eles viessem a falecer e depois eu dava destino à minha vida. E eu fiquei nessa situação até 40 anos de idade, não é? Cuidando E deles. conheci a Aline com 36 anos de idade. Ficamos juntos, 4 anos juntos, barreiras terríveis, não é? Sim. Como eu dizia, eu me sentia até muitas das vezes motivado e envergonhado ao mesmo tempo, porque Sim. muitas vezes eu saía com ela em supermercados, em parques, em shoppings, Sim. em passeios, e as pessoas me perguntavam se ela era minha filha, Olha não só. é? Eu muito mais velho do que ele, eu tinha que Aham. explicar que não, era minha noiva, era minha namorada, tal. Então, o preconceito hoje, o pré-conceito, essa é a palavra, ele é eminente, ele existe. Preconceito de tudo, de raça, de idade, de Sim. corpo, de qualquer coisa, de religião, não é? E eu sofri muito nisso, mas eu entendi que aquela era a minha hora de prosseguir com o meu destino. Fatos ocorreram, não é? A minha irmã vai estar assistindo com certeza. A minha irmã e o meu cunhado Como é que é o nome perderam. da sua irmã? É Márcia Cristina. Abraço, Márcia. Perderam o emprego, meu cunhado Gilvan, Aham. e por necessidades eles precisaram ir morar na casa da minha mãe. Sim. E foi ali que eu entendi que ela, cuidando dos meus pais, eu poderia prosseguir a minha Tava mais vida. liberado, né? Estava mais liberado. E aí começamos a namorar, começamos a noivar. Com 4 anos de relacionamento, eu tive uma surpresa agradável por parte do avô dela, Sim. que virou para mim, ou você casa, ou então mete o pé. Boa, boa. Vovô tava bem ativo, né? Vovô, bem, Vovô tava ligado. gente boa, e amo de paixão esse coroa. Sim. Seu Kelinho, forte abraço aí, melhoras. E eu decidi, vamos casar sim. Sim. Vamos casar, e estamos aí há 26 anos de relacionamento, 26 22 anos casados e 4 de relacionamento, e eu quero dizer para todo mundo, eu amo essa mulher. É, E quero gente. morrer do lado dela. É isso. aí. E Jesus, né? Pô, Nossa. até fiquei com calor aqui agora. Ô, isso o cara já tá indo lá pro final, aí. Tá querendo ir pra casa. Tá perigoso o negócio aqui, rede de casais. Preparar o caminho, né? Ó, isso aí. E Aline, qual é a memória que você tem, assim, desse tempo? Agora, pensando já, começou esse casamento. Como é que foi isso aí pra você? Então, pastor, o que mais me impactou no meu relacionamento com o Márcio foi o nosso começo da nossa vida profissional. O Márcio sempre foi um homem empreendedor, né? Sim, Ele sempre foi muito demais. ativo. E quando eu tinha 17 anos, o Márcio chegou para mim e falou assim, Aline, que tal você fazer um curso, né? Você fazer um curso e ser algo que vai te render alguma coisa. Sempre me incentivou. Aí a gente foi procurar ali no Senac um curso. Aham. E chegando ali, eu fui fazer o curso de cabeleireiro, só que eu ainda não tinha idade para poder estar fazendo o curso. Entendi. Fiquei 1 ano fazendo alguns cursos ali, porque tinha uns cursos de Datilografia, né? Eu fiz todos de datilografia. Salgadeira, Curso de boleira, salgado de costureira, Corte, sorvete, costura. corte, costura. Eu fui fazendo até poder chegar à idade Mestrado no para Senac. poder estar fazendo o curso de cabeleireiro. E ali eu comecei a fazer o curso, né? E eu lembro que o Márcio comprou todo o material para mim, pagou o primeiro curso. Só que nessa trajetória do curso, que era 2 anos de curso, Sim, o Márcio ficou desempregado. olha só. O Márcio ficou desempregado. Foi um baque, porque na época ele bateu com o carro da empresa e ele foi mandado embora por justa causa, porque foi um final de semana. E a gente ficamos numa situação sem saber. O Márcio não tinha dinheiro nem para ir poder trabalhar. Ele ia trabalhar em São João de Meriti. Meu Deus. E ali começou, falei assim, Márcio, eu vou fazer uns salgados e vou levar para o curso e vou vender. E ali eu comecei a fazer os salgados e levei para o curso. Aí o história. Márcio... linda. O Márcio saiu por Itaguaí inteiro oferecendo os meus salgados. Ele conseguiu, pastor, 25 pessoas para me poder vender salgado. Eu não tinha como. Não tinha nem como fazer, nem como produzir, mas Desculpa. Ai, pastor. sinto A muito. mulher não tinha nem estudar mais, agora a gente vai fazer salgado. Salgado. Logo Eu no levava Márcio. salgado eu levava salgado para a escola, a gente entregava os salgados, Meu né, Deus. nos quiosques, nos bares, em Aham. tudo quanto é lugar. Fábrica de salgado Aline. Aí começamos ali, eu ajudava ele também, né, pagando Aham. a passagem dele, né, a Legal. comida dele. Combustível, pastor. Essa é a coisa linda que me fez me apaixonar mais por essa mulher.
Aí Ela a me gente... ajudou a eu ir trabalhar para eu poder Aham. crescer, evoluir e a gente Legal. tocar a nossa vida. Aí foi assim a nossa trajetória. Eu fiz o curso. Quando eu acabei o curso, eu comecei já a trabalhar num salão aqui em Itaguaí. E foi aí que começou. Aí a gente casamos nesse mesmo ano, quando eu terminei o curso. Sim. E quando a gente casamos em agosto, dia 26 de agosto, quando foi dia 2 de outubro, o Márcio abriu um salão para mim, que foi aqui Jamelão. no Jamelão. Sim. E ali começou a nossa história, né? E o Márcio fez um salão lindo para mim ali. Eu tive uma história linda ali. E eu fiquei ali 6 anos pagando aluguel. E eu quero contar esse testemunho também. Conta, Aline, conta que o negócio tá ficando... Tá ficando bom, né? Tá muito bom. E ali o Márcio, né, trabalhou um tempo, né, em São João de Meriti. Depois ele conseguiu um emprego dele no Bradesco e ficou bastante tempo lá. Sim. E foi a nossa trajetória ali. O Márcio também, Deus honrou o Márcio assim tremendamente naquele lugar, né? Meu Deus. E Deus começou a me honrar também ali no meu local do trabalho do salão. E um dia chegou um homem ali, eu lembro que eu estava conversando com as meninas, trabalhando, aí chegou um homem e falou: posso orar aqui por vocês? Aí eu falei: pode sim, pode orar. Ele falou assim: olha, Deus manda falar para você que ele vai te dar um salão aqui nesse local. Esse local que não é seu, mas Deus manda falar para você que vai te dar um local que vai abrir uma porta para você aqui, de um salão para você aqui na frente, aqui na frente. E pastor, não tinha expectativa nenhuma, porque não estava vendendo nenhuma loja ali. Não tinha nenhum terreno, Não tinha nem nada para terreno, não vender. tinha nada. Zero. E um belo dia, uma amiga minha, a Beth, que é muito amiga minha, ela chegou para mim e falou assim: Aline, eu quero vender esse terreno aqui na frente, que ela tinha um terreno do lado. Gelou na hora, né? Deus já abriu a porta. Aí ela falou assim: Aline, eu quero vender esse terreno. Aí eu falei assim: Beth, mas eu não tenho dinheiro nenhum. Ela falou assim: o que você tem? O que você tiver na mão, você me dá, que vai ser isso, e eu posso parcelar o resto para você. Ela me pediu uma quantia. Eu cheguei para o Márcio foi, me deu a metade do dinheiro que eu tinha, e me deu, aí a gente juntamos. Eu dei um dinheiro para ela, ela dividiu para mim em parcelas bem pequenas, e eu consegui comprar o terreno. E ali eu consegui fazer o meu salão, e hoje eu tenho ali um prédio ali, eu tenho o meu salão ali naquele local. E porque Deus prometeu, e quando Deus promete, Ele cumpre. E assim, pastor, Certeza. sem expectativa nenhuma Nossa. de ter um local. Quem tá vendo isso agora? Sabe, sem expectativa nenhuma. E as pessoas que Tremendo. estão ali naquele local sabem dessa história, né? Viveu junto comigo. E eu sou muito honrada a Deus, né? Por tudo que Deus fez na nossa vida profissional. E a minha vida profissional não para só aí, né? Eu fiquei lá 16 anos nesse local. Fiquei 6 Sim. anos pagando aluguel. E depois eu fiquei mais 10 anos com o salão. E Deus me apresentou a Mary Kay. Eu fui diretora da Mary Kay. Sim, né? eu vi isso aí. O senhor lembra, né? Que o senhor viveu com a gente, né, um tempo disso. E eu fiquei ali 9 anos vivendo algo que eu nunca viveria na minha vida profissional. Se eu estivesse no salão, eu sou muito grata a Deus por tudo que eu vivi. Mas eu fui para os Estados Unidos, ganhei um carro rosa, né? Era muito conhecida aqui em Itaguaí por conta do carro rosa, né? O carro rosa era o grande troféu, né, da Mary Kay, e eu conquistei. A gente foi para os Estados Unidos, com tudo pago pela empresa. Foi maravilhoso. Mas eu tinha um grande sonho na minha vida, que era, eu sempre trabalhei com noivas. Eu sempre arrumei muitas noivas. E o meu sonho, pastor, era abrir um local para noivas, um estúdio para noivas. E na pandemia, o Senhor trouxe esse sonho à tona no meu coração. É o tempo. E Ele abriu as portas. Em meia pandemia, Deus me deu um outro local. Só uma coisa assim, pra gente pegar aqui. Gente, vocês estão entendendo que o negócio começou com salgadinho? A Bíblia diz, né? O profeta Zacarias vai falar isso, eu preguei uma série passada aí, deve estar aí no YouTube, pra gente não desprezar o dia dos pequenos começos. Ou não despreze as pequenas coisas. Talvez o que você está fazendo hoje é uma pequena coisa, mas uma pequena coisa ungida, em acordo com Deus, com o casal. Deus, ele abençoa. Ele abençoa tremendamente, né? Porque semente é coisa pequena, né? Mas tem um potencial grande, né? E a gente precisa muito regar essa semente e que a gente possa ser essas pessoas que reguem, né? Eu acho que tem a semente também, mas que possa regar. Às vezes rega muito com as lágrimas, mas muito com palavras, né? Acreditando no potencial do outro.
Isso é muito maravilhoso, Márcio, o que você fez. Eu quero voltar à história ali da Jo, vou dar um pause, a gente vai voltar lá no que foi aberto na pandemia. Mas assim, o que você via naquele momento na vida da sua esposa, né, da irmã Aline, e o que ela não via, né? Porque tem a visão, né? Às vezes a gente não vê, mas alguém viu. Sim, O que sim. assim, você assim, naquele momento você olhou assim, pô, Até para dar um corte, pastor, a gente precisa sempre, o senhor falou da palavra, e ela é base para tudo. A palavra de Deus sim, é claro. alimento, é alicerce, a palavra é tudo. E eu não sei se o senhor lembra, há pouco tempo agora o senhor falou para mim a seguinte palavra em Provérbios: entrega todos os teus planos ao Senhor e todos eles serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. Isso, Provérbios 16:3. E o que me encantou na Aline, ela não contou o começo da história. Quando eu conheci a Aline fazia estalinho. E Olha. aqui em Itaguaí era muito Minha mãe comum as fazia. pessoas fazerem estalinho para terem algum tipo de renda. E um dia eu cheguei na casa da avó dela, onde ela morava, e ela estava rodeada daquele negócio de estalinho. Pastor, Aquele cheiro, aquela massa, né? eu lembro como se fosse hoje. Meu Deus, eu tive pena da Aline. Aham. A bichinha estava toda suja, porque mexe com pólvora, mexe com Aham. suja, imunda. E aquele pozinho monte pra de... poder. Exato, e aquele monte de estalinho do lado dela, e eu fui brincar com ela. Peguei a minha chave e falei, pô, sai daí. Joguei a chave. Quando eu joguei a chave, bateu naqueles estalinhos, estourou aqueles estalinhos todo. Quase que queima ela toda. Ali eu entendi, meu Deus, uma pessoa que se predispõe a fazer estalinho para poder subsistir, essa pessoa quer muito. Nossa, E ali eu vi uma veia empreendedora que nela, legal. Aí. né? Porque ela não ficou satisfeita com aquilo e tinha nela uma vontade, um desejo de querer crescer. E isso é importante, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, sempre, qualquer pessoa e toda pessoa, ela tem potencial. Aham. Muitas das vezes ela não descobre que tem, ou não percebe que tem, ou nunca teve a oportunidade de alguém incentivá-la, motivá-la para que ela siga a sua vida. Então, quero dizer para você que está me ouvindo, você que tem algum tipo de dom ou talento, faça bolo, faça costura, faça bordado, faça o que você quiser. Você pode sim ser bem-sucedido naquilo que você faz. Que legal. E eu vi isso na minha esposa, a vontade dela de querer fazer, de querer crescer, de querer avançar. Eu simplesmente fui um instrumento de Deus naquele momento na vida dela. Então eu resolvi investir. Na verdade, o que eu fiz foi investir naquela pessoa, e não com muito dinheiro, não foi muito capital. O Senac, os cursos eram muito baratinhos, muito baratinhos. E é uma porta. Muito bons, né? E muito bons. Melhor E era uma curso de porta de entrada. E outra coisa que ela não disse também, quando você quer incentivar alguém, motivar alguém, levar alguém de um estágio para o outro, eu digo sempre que nós somos pontes. O que nós construímos são pontes para as pessoas. Boa. Um momento do curso dela, ela quis parar no curso de cabeleireiro. E aí, para incentivar ela, adivinha o que eu fiz? Eu fui fazer o curso de cabeleireiro junto com ela. Foi. Caramba, gente. Eu me fala tornei sério. cabeleireiro, Fez o curso não também. porque eu queria ser cabeleireiro, não. Era uma forma que eu tive, que eu encontrei de uma sabedoria vindo de Deus para poder com que ela continuasse Mantê-la a ali. trajetória dela. E eu completei o curso de cabeleireiro junto com ela, me formei junto com ela, sou cabeleireiro junto com ela, me orgulho muito de uma profissão, porque o meu pai, o meu saudoso pai, Milton Oliveira Silva, me ensinou uma coisa: meu filho, tenha profissões. É um leque, né? Tenha profissões. Meu sogro fala porque assim, abre o você leque. pode precisar de uma delas um dia para sobreviver, para subsistir. Sem dúvida. E com isso eu sou muito orgulhoso e agradeço muito a Deus por ter sido um instrumento na vida dela. E eu tenho certeza que, claro, isso não vai acontecer porque eu quero viver até uns 200 anos. Amém. Mas se eu partir, eu tenho certeza que ela tem total e plena condição de levar a vida com os meus filhos até que eles cresçam, amadureçam e sigam suas vidas. Gente, nós somos exemplos. Isso é legal demais. É legal demais. Tá muito bom. Para você que não viu, a gente teve aqui no último Chosen Cast,
né, o Edivaldo, né? O Edivaldo trabalha com produtos, né, para o cabelo e Beleza. tal, de beleza. E aí ele mencionou, né, aqui, quero mandar um abraço aí pro Edivaldo, para sua família. Ele mencionou Abraço, Edivaldo. esse casal. E aí, em que tom que isso foi mencionado? Eu não esqueci da história que a Aline vai continuar. Foi num tom de gratidão, né? Um tom de encorajamento. E eu falei, pô, a gente vai conectar essa história. Eu acho que é um ótimo ponto de conexão a gente falar que aquilo que você derramou, né, Vaso, em cima ali da Aline, a Aline não parou nela, continuou derramando em outras pessoas. Muito bom isso. Quer dizer, é uma coisa que às vezes a gente fala assim, não, porque o Márcio, meu esposo, fez comigo, eu vou fazer pelo outro. Não, até se torna uma coisa fluida, orgânica, né? Poxa, apareceu oportunidade, o Edivaldo, ele falou um negócio muito engraçado. Ele falou que ele não sabia a diferença de detergente para shampoo. É verdade. Cara, eu morri E de é verdade verdade. isso. É verdade. Dizem que era força Então, de pastor, expressão. até mesmo para Aham. contribuir também, né, para Aham. devolver né, o que o Edivaldo fez para mim. Quando eu comecei na Mary Kay, assim, eu sempre comprei, né, os produtos dele. Quando Aham. ele trabalhava, né, na outra empresa, né, sempre honrei ele ali, porque a gente fazia uma parceria muito boa. E a primeira oportunidade quem me deu foi o Edivaldo. Ele fez um mesmo? grande evento, pastor, um grande evento. Eu sempre falo isso pro Márcio, o Márcio Caramba, Muito que bacana. a gente fizemos, maneiro, ele cara. fez um grande evento aonde Muito, foi, muito não sei legal. quantas cabeleireiras. E ali, pastor, eu consegui cadastrar muitas cabeleireiras. Foi um Muitas start, cabeleireiras. assim, né? Então foi Potente, assim, né? eu Gratidão, abençoei né? a vida dele, ele me Seria. abençoou e a parceria até hoje a gente está juntos. mesmo? Até hoje, eu só compro produto com ele, Muito né? Eu 10 sempre isso. tô honrando ele porque, né, é uma parceria mesmo. Mão dupla, né? E o Edivaldo é grande bênção na minha vida, grande bênção na minha Ele vida. falou fora também, já tinha falado isso pra mim, eu relatei, né, que acho que 2018 ele teve aí um baque muito grande. Foi. E eu pude acompanhar, assim, meio que diariamente, o negócio foi tenso, É. né? A gente acompanhou. E ele é um cara, assim, meio perfil do É Márcio, né? empreendedor. Ele é empreendedor, né? Ele tem uma inteligência diferenciada, né? Uma série de coisas. Mas eu vejo que isso que você fez lá atrás, aqueles estalinhos que explodiram, Sim. explodiram com a Explodiu. mediocridade. Exatamente. Né? Não que seja desonroso Uma fazer mudança, estalinhos, não, que a de minha mãe me forma alguma. vestiu Não. durante anos. Você estava falando, ó, eu tenho até hoje uma pedra de estalinho aqui, ó. Caramba. Aqui, porque a gente Explodiu. ajudava minha mãe. E assim, a maior tristeza foi quando eu tomei consciência de aqueles 100 sacos de estalinhos que às vezes ela fazia, era para Meu ganhar Deus, menos pra de ganhar- 10 reais, É, né? Não muito era nem pouquinho. reais na É, época, é né? do Mas era cruzeiro. algo cruzeiro. Cruzado. Então, assim, às vezes aquilo explodia, aquela massa secava demais, pessoas ficaram cegas com isso. certeza. Uma Pessoas série de morreram coisas, também, né? morreram com isso. Então, assim, às vezes a gente fica lamentando que, eu tive uma perda aqui. Mas o que Deus tem para dar é tão maior, mas é o que acabou de... A A pessoa vai fazer vida, a vida é feita de ganhos e perdas. se a gente não abrir mão de algumas coisas, a gente não vai ter os melhores. Entendeu? Eu acho Sim. que é meio... A pessoa que investe, ela pensa nisso. Mas assim, eu não perdi da história, eu não esqueci da história. Deixa eu só dar uma Fica à vontade. uma vocês conectada aqui, pastor, Aham. porque as vidas elas se conectam. Não é? Aham. E agora eu queria dar uma palavra, inclusive, para os membros da igreja. Aham, Não que lá legal. fora não seja igual, mas uma coisa que ela falou aqui é muito importante. Eu tive uma história, eu tive uma oportunidade e até hoje eu continuo comprando os produtos com ele. Foi essa palavra que ela Nossa. disse. Imagina. E nós da igreja, muitas das vezes, não favorecemos e prestigiamos os próprios membros da própria igreja. Aqui existem pessoas que são donos de materiais de construção, aqui existem pessoas que são donos de farmácias, donos de mercados, donos de lojas, disso, daquilo. E às vezes a gente esquece disso e vai fazer compras em outros locais com outras pessoas que não são com as pessoas daqui. Eu costumo sempre dizer que numa comunidade, a riqueza é gerada dentro da própria comunidade. Olha o princípio É aí, o ó. princípio. Anota isso aí. Repete isso. isso de novo. Numa comunidade gera riqueza dentro da própria comunidade. E foi assim muito tempo, Verdade. né? Em muitos lugares, em muitos países, e continua sendo assim, o protecionismo, não é? Então, se as pessoas começarem a entender que eu devo abençoar o meu irmão, eu devo abençoar o comércio local e dando prioridade, a Bíblia diz que nós devemos ser
pelos irmãos. Sim. Não é isso? Favorecer Domésticos da fé, os né? domésticos da fé. Essa é a palavra. Então, quando nós começarmos a, de fato, exercer esse tipo de fundamento, todos nós cresceremos juntos. A palavra dela foi muito importante. Eu Sim. não abandonei até hoje. Sim, ele relatou isso. Ele não é o único cliente dela e ela não é o único cliente dele. Não é o mas único há uma produto, né? sequência. Não é o único produto, mas há uma sequência, não é? E quando nós crescemos juntos, nós enriquecemos juntos. É igual casal, enriquece junto. É isso mesmo. Lá em casa a gente experimenta isso como casal. O que você está falando sobre, e quero mesmo endossar, né? Cada vez mais isso, é uma realidade. E o bem-estar que isso gera, Sim. né? O bem-estar que isso gera é grande demais, né? Para a gente na nossa comunhão, pro exemplo, essa coisa toda. Você está falando isso, e aí eu tô lembrando aqui que a gente tem aqui uns Instagrams que vocês podem seguir, que vocês vão aprender muita coisa boa. Tá? Eu vou pedir o Márcio para falar aí um pouquinho lá do Insta e o que ele tem feito lá nas redes sociais. Depois a gente volta para a história da Aline, que é a história da preparação das noivas, que eu não esqueci. Ok. Eu tenho 44 anos de trabalho, e desses 44 anos de trabalho, eu sou 35 anos gestor e gestor de pessoas. Formado em? Eu sou formado em economia, contabilidade, parei, mas pretendo concluir o curso de teologia, não é? Faça isso. Eu tenho MBA de gestão de pessoas, eu sou coach, 2 habilitações em coach, eu tenho PNL no 2º nível, pretendo fazer o 3º e o 4º nível, que estão mais Traduz aí PNL pro avançados. pessoal. É programação neurolinguística, aprender através do corpo, através da fala, através das emoções, né? Tudo que nós fazemos em algum momento nós somos levados pela emoção. A nossa vida não é feita só de razão. Em E alma. a emoção, na minha profissão, aprender a lidar com isso faz com que a gente produza, seja muito mais produtivo. Não é? E a PNL ajuda nisso, porque eu consigo entender, ao olhar para alguém, o que ela pensa, o que ela faz, a forma que ela está agindo, se ela está favorável a mim ou não, se eu preciso startar alguma coisa nela, tocar no emocional dela, e o coach também ajuda nisso, que o coaching são perguntas poderosas. Então, a gente não leva ninguém ao sucesso. A gente consegue extrair da pessoa, através de pontes, que ela consegue atingir o sucesso. E ela mesmo dá para mim o caminho. Né? É uma provocação, essa é a palavra. O meu Instagram é Márcio Arthur Palestrante. E lá tem mensagens motivacionais, lá tem treinamentos, lá tem quebras de objeções para quem gosta de venda. Tem muita coisa bacana lá. Você pode seguir a gente lá, que a gente vai poder te ajudar. E se você quiser fazer um treinamento, um curso na sua empresa, pode me contratar, fique tranquilo que você será bem atendido. Assim, vamos aproveitar, fazer o negócio completo, né? Já que a gente está falando de cabeleireiro, né? Barbeiro, essas coisas, né? Barba, cabelo e bigode. Amigo, e assim, empresas que você já tem atendido aí, fala algumas aí. Primeiro, eu vou até falar das que eu trabalhei, porque eu tive a grande felicidade, isso eu quero que sirva como motivação para as pessoas. Não é o bairro que você mora, não é a cor da sua pele, Perfeito. Não é qualquer problema que você tenha, você pode todas as coisas. E se você pode, você consegue. Não é através de favorecimentos que você vai chegar lá. Você chega lá através da sua vontade, através do seu desejo de querer mudar e, principalmente, mudar a vida das pessoas. Porque quando você muda, tudo ao seu redor também muda. Não é? E a minha vida, eu sou muito pautado nisso. Eu sou muito feliz e muito grato com isso, porque a transformação na vida das pessoas, no meu caso, é o que me faz me sentir bem. Eu não sou movido a dinheiro. Dinheiro é muito bom? Dinheiro traz felicidade? Você comprar o que você quer, fazer o que você quer, vale a pena, te traz bem-estar. Sim. Mas o mais importante é saber que você foi uma partícula na vida de alguém. E eu me sinto feliz com isso. Só para entendimento, né, o meu líder deve estar me vendo agora, né, o Alexander Schwenk, e se não tiver, vai ver. Para quem não sabe, há 25 anos atrás ele foi meu liderado.
Olha só. Ele foi meu funcionário numa instituição que eu trabalhei, o Bradesco, e eu tive grandes instituições na minha vida. Eu comecei minha vida na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, depois eu fui para o Banco Bamerindos, do Banco Bamerindos para o Banco HSBC, do HSBC para o Bradesco, do Bradesco para a Sinaf Seguros, e hoje eu estou numa empresa de proteção veicular maravilhosa, sensacional, aonde esse líder, que é meu líder, foi meu funcionário. Isso me traz muita satisfação, saber que você pôde contribuir na vida de alguém. E hoje tem muitas pessoas que são donos de negócios, que são grandes empreendedores, que são grandes líderes em grandes empresas, que graças ao bom Deus passaram pela nossa mão. E a gente ser um agente transformacional é o que me traz prazer. Eu amo essa palavra. Eu sempre digo para todo mundo que, para quem conhece, né, a pirâmide de Maslow, a base dela são as necessidades fisiológicas. E o topo é onde eu me considero estar, é o bem-estar. Eu não vivo mais por dinheiro, hoje eu vivo por satisfação pessoal. Gente, aí, uma aula, né? Uma aula, uma coisa para inspirar, para alinhar muitos princípios. Assim, o podcast aqui, o Chosen Cast, ele tem essa proposta. Né? A proposta realmente é essa. Em meio a tantas histórias, né? De repente você está agarrado aí, pô, parei de estudar e tal. Essa semana que passou aí, umas semanas atrás, na verdade, eu recebi uma mensagem de uma pessoa: pastor, fiz o pré-vestibular, passei, vou fazer teologia na faculdade, a gente tem o polo aqui da Faculdade Batista de Minas, vou fazer. Pessoa simples, foi lá, fez, e não é uma prova fácil, não é, eu já vi a prova. Fiquei muito feliz, não porque ele possa se tornar um pastor, mas está estudando, né? Foi lá e fez. Iniciativa. E, poxa, pegou, acho que é a tal da partícula que você falou. E outra coisa, quando nós procuramos fazer isso, como é o caso que você fez pela Aline, obviamente, a Aline, vamos dizer assim, fez pelo Edivaldo, aí já vocês juntos, mas fez pelo Edivaldo, a gente abre fontes das quais ali na frente a gente vai beber água. Eu não duvido nada de que em algum momento, na necessidade do Edivaldo, a Aline atuou, e na necessidade da Aline, o Edivaldo também, né? Nessa parceria que você falou. Então, isso é bom demais. Sigam aí, Márcio Arthur, palestrante no Instagram, compartilhem, porque tá lá muitos princípios. Voltando agora, a gente daqui a pouco, eu vou levar eles, eu vou pedir para eles irem daqui a pouco, para falar de Isaac Samuel. Mas eu vou pro final, porque senão a Aline vai comer a Aline, já, só de falar, já, gente. Já tá chorando. Isso aí, tu chora também. Engana mal demais. Não precisa. No carro levando, eu vou contar essa história. É chorão mesmo, é chorão. Eu tô pregando lá. É isso aí, é mais ou menos dois chorões. Isso é só... Mas, enfim. A Aline contava, então, que esse salão, esse prédio que foi construído e tal, conquistou isso, Deus deu uma palavra para ela através de uma pessoa, de Deus, que Deus usa pessoas, né? E aí você hoje está lá no salão e na pandemia você tinha um sonho. Continue, conecta aí o negócio. Pastor, eu sempre, né, trabalhei com noivas, sempre, minha vida toda, lá no salão, trabalhando com noivas, é um momento, assim, único. Eu falo, assim, que eu acho que é muito bom trabalhar com noiva, porque você trabalha no dia mais especial da pessoa, você fica o dia inteiro com a pessoa. Eu até eu fiz uma noiva agora, semana passada. Eu quero contar esse testemunho aqui para as pessoas entenderem, né, qual é a importância de você estar conectado com Deus, né, de você estar ali botando a sua vida no altar do Senhor. E aquela noiva chegou ali muito, muito, muito aflita. E eu, assim, toda noiva que eu vou fazer, eu oro junto com ela para poder tá conduzindo aquele dia, o Senhor conduzir aquele dia, né? Nossa, então eu sentei ali com ela, orei e falei assim: Vanessa, posso orar por você? Ela falou: pode sim. Quando eu comecei a orar por ela, pedi ao Senhor, para o Senhor conduzir aquele dia, conduzir todas as coisas, para Ele permitir que tudo aconteça, né? Da vontade dEle. Aquela noiva começou a chorar. E quando eu acabei a oração, ela falou para mim assim: minha mãe está internada. Meu Deus. E aquilo ali, eu falei assim: olha, mas você confia no Senhor? Você confia que o Senhor, Ele tá no controle da sua vida, do seu casamento? Ela falou assim: eu confio. E a gente estava ali, eu maquiando ela, maquei ela daqui, maquei ela dali, daqui a pouco ela recebe uma ligação, pastor. E a mãe dela liga: não, estou de alta. Meu Deus. Glória a Deus. E ali começou todo mundo a se emocionar muito naquele salão ali. Eu falo assim: Senhor, como é bom a gente
ouvi a voz do Senhor, né? E eu clamei para o único que poderia resolver aquela situação. O médico dos médicos, né? Ninguém poderia resolver aquela situação ali, né? E ali aquela menina ficou muito feliz, muito contente. Foi uma alegria imensa que invadiu o nosso coração ali naquele lugar. Eu falo assim, que foi a noiva mais tranquila que eu consegui fazer, assim, porque foi tudo maravilhoso, foi tremendo mesmo. Foi um presente, foi um né? presente, Vários presentes foi um no presente. dia, né? Então, esse momento é um momento muito especial. Então, eu consigo entender, né, por que Deus colocou isso no meu coração. Porque trabalhar com noiva é algo muito especial. Sim, delicado, É um momento, né, muito especial. Então, eu acho que a gente tem realmente, né, que tá alicerçado no Senhor para a gente conseguir fazer o nosso trabalho, senão a gente não consegue fazer, né, ele perfeitamente. Então, ali, na meia pandemia, eu fiquei 2 anos, pastor, meio com conflitos dentro de mim, né, em relação à Mary Kay, em relação ao meu trabalho. Eram muitos conflitos, eu passei por muitos problemas, junto com o Edivaldo também. Foi na mesma época. Foi na mesma época. No dia que eu agradeci a ele, ele falando, né? Foi no mesmo ano. Foi no mesmo ano. Eu e ele passamos pelo mesmo problema. E ali eu com o Márcio conversando muito comigo, eu várias vezes, Márcio, eu não quero mais, eu vou mudar minha carta, minha carta. E o Márcio, não, pelo amor de Deus, não vai fazer isso não, você consegue, você vai... Então ainda eu fiquei empurrando com a barriga 2 anos ainda, eu com a Mary Kay. Mas um dia o Senhor colocou no meu coração essa vontade de abrir o salão de novo. E assim, Deus conduziu assim tudo perfeitamente, pastor, foi algo assim tremendo. Porque eu consegui um local na frente da minha casa. É na frente, o senhor sabe onde é. Gente, eu falo que sou mulher de oração, gente. Vocês estão entendendo? Na frente da minha casa, pastor. O cara fez uma loja do nada e pronto. E ali a gente conseguimos montar. E ele já tinha uma loja que ele estava acabando ainda. Ele estava em construção, a loja. Eu falei para ele, olha, eu vou ficar com essa outra loja. Porque eu aluguei o salão, né, e não tinha montado o salão, né, o estúdio ainda. Aí... eu falei, eu quero vender o carro rosa, porque o carro rosa me tirava a minha identidade da Mary Kay. Eu queria tirar. Tanto que eu botei o nome do meu salão de Aline Belo. Eu não queria outro nome. Legal. O nome do meu salão é Aline Belo. Aline Belo Estúdio. Então, eu queria isso. Eu queria conectar o meu nome no salão. Sim. E ali eu fui, logo depois, eu consegui vender o carro. E eu consegui montar, né? Eu fiz um estúdio maravilhoso, onde tem todo né? A estrutura né? para uma noiva. Eu queria saber. Tem banheiro, hidromassagem, tem não sei o quê, e pedras. Tem dia completo mesmo para... chique o negócio, mas... O negócio é muito chique mesmo. E eu falo assim, só o Senhor, pastor, para fazer isso. Só Deus que faz isso. Porque em meio à pandemia, foi no meio da pandemia, o meu salão vai fazer 2 anos. Então, foi no meio da pandemia, o Senhor permitiu que eu fizesse, né, que a gente conseguisse. Eu liguei pro Márcio, mas eu quero abrir um salão, Márcio. Pelo amor de Deus, mais uma coisa. Você fica desesperado, mas ele vai mergulha junto. Toda vez eu quis sair do salão. Mulher, pastor, até porque toda crise gera oportunidades. É aí que as pessoas se descobrem, né? E a pandemia fez isso com as pessoas. Muito. A gente tá aqui trouxe conhecimento. Isso aqui não existiria. Pessoas começaram a estudar mais e tá aí a prova aí, ó. Então, a gente conseguimos, foi uma grande bênção, tá ali, né, a grande bênção. E eu falo assim, o Senhor permitiu, né? Só esqueceu de pintar o meu cabelo, né, pastor? Pra eu vir aqui, deixou meu cabelo todo branco. Ele pinta cabelo, gente. Fui lá. Ele pinta cabelo. Gente, eu pinto cabelo. Ué, gente. Há 26 anos. Ele fala, pastor, que ele faz uma hidratação profunda. É tão profundo que puxa o preço de novo, né? É forte isso, Brasil. Mas é porque ele é casado com uma mulher novinha, ele tem que parecer novinho. Não sou bobo, né, pastor? Nada de bobo, né? O Leandro sabe que eu pensei, o Leandro da Ana, tem um ditadozinho que ele fala aí, mas eu vou ficar na minha. Deixa quieto, né? É forte. Tá certo. Olha, o Aline, o Márcio, eu vejo aqui que tem uma cumplicidade muito grande aí desses dois, né? Já da família, né? Mas fala assim desses dois enquanto casal. Às vezes eu tô ali pregando e isso, assim, é muito constante, é muito, assim... Eu não lembro de ver esse negócio variar. Aonde eles sentam, eles têm lugar deles sentar. Certinho. Cativo. Não senta ali não, gente. Às vezes nem leva mal, que eu falo, gente, muda de lugar, o Márcio ali não vai mudar. Não muda. Nem a mesa de som, nem o Márcio, nem o púlpito, né? É isso aí. E nem Deus no trono dele. É umas coisas que não mudam de lugar, né?
Mas A gente gosta de chegar cedo na igreja pra gente É, nosso lugarzinho. E assim, é muito lindo de ver isso, sabe? Eu me dirijo muitas vezes a ele, vocês Sim, em pregação, sim, porque eu já sim, sei que vocês sim. estão ali, né? Eu meio que Sim. tenho assim, também Uma alguns referência. cativos, que é uma referência pra mim, né? Me ajuda muito. Mas isso significa algo. Significa algo. A Aline e o Márcio, né, falaram aqui de coisas que a todo momento eles estiveram recomeçando. Eu pedi o Márcio para falar do currículo dele e tal. Porque, gente, depois de quase 10 anos, eu vou entrar aí, né, eu descobri essas formações do Márcio. E descobri mais da história da irmã Aline. E é muito bom pastorear, gente. É muito bom. Tem desafio? Tem muitos. Mas eu vou Lidar com falar. pessoas... Eu vou falar do topo, do bem-estar, né? É Do isso. bem-estar. Mas tem muita Ficar pra alegria baixo. também, né, pastor? Tem, eu tô tendo Muita uma alegria aqui agora, um que privilégio aqui legal, que agora, bom. entendeu? Ai, que Um bom, bem-estar. Né? E de verdade, busque o bem-estar. O que eu aprendi nesses 10 anos é que você pode buscar o bem-estar. Você pode escolher ficar no problema. Uma pessoa muito sábia falou isso pra mim. Não é que você vai fugir dos problemas, mas tem hora que você não resolve ele. Eles existem. Deixa ele um pouquinho aqui e vira pra cá. Tô fazendo isso hoje, já faço isso há algum tempo. E é uma bênção, tô tendo uma bênção aqui, uma inspiração. E domingo, se o pastor Rômulo, né, me liberar pra escala, tô assim, tô só obedecendo agora. Graças a Deus, né? Lá em casa, Melhor obedecer do que sacrificar. ó, só cruz, amigo. Mas eu quero dizer isso, que eu tô num bem-estar muito grande. Enfim, e tem uma coisa aqui na mesa, que é o milagre. Que é o milagre. Vou começar um chororô agora. Vai começar, chama na caixa de lenço. É. E eu queria saber, assim, nós estamos completando, eles me lembraram, antes aqui de gravar, né, 10 anos em Vila. Eu vou chegar no milagre, mas o que Vila, a Igreja Batista Vila, tem representado para vocês, o que isso tem sido na vida de vocês, nos recomeços, onde essa igreja Ok. entrou. Deixa eu começar a falar antes dela. A nossa vinda para cá foi circunstancial. Sim, Né? Nós éramos da Igreja Batista Yeshua Hamashia, pastor Antônio. sim. Amo aquele pastor Muito de paixão. querido. Se ele for Sim, assistir, muito querido. saiba disso, meu pastor. O senhor tem um admirador, uma paixão muito grande pelo pastor Antônio, que é uma pessoa que cuida de pessoas, se Sim. entrega por pessoas. E isso é muito bonito. Só que na nossa igreja lá não tinha local, né? Na época, né? Na época, para cuidar de crianças, não tinha espaço para crianças. E os nossos filhos, gêmeos, né? Para quem não sabe, daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto, ficava o tempo inteiro correndo na igreja e eu tinha que pegar os dois no colo e levar para a janela para ele ficar vendo. Na igreja ali embaixo, na marquise, fica muitos pombos. E eu levava as crianças para ficar vendo os pombinhos para eles não poderem correr e gritar. E a gente precisava de uma igreja que tivesse espaço para cuidar de crianças. Rodamos várias igrejas em Itaguaí e encontramos, posso dizer essa palavra, conforto e descanso aqui, em Vila. Sim. Espaço maravilhoso para as crianças. Para você, pai e mãe, que quiser nos visitar, fique tranquilo, que o cuidado com os seus filhos aqui é intenso. Sim. E nós viemos para cá exatamente por causa disso, por causa das crianças. E aí, nos integramos à igreja como um todo, e eu posso dizer para todos que eu sou muito feliz na Igreja Batista em Vila Margarida, a famosa e graciosa IB Vila. Legal, legal. Assim, eu vou pegar isso aí um pouquinho. Eu quero dizer o seguinte, que acho sempre muito adequada, né, as falas de vocês sobre a Igreja do Senhor num todo. Né? Não vou citar tantas outras denominações, mas tive muitas conversas com o Márcio sobre igreja, né? Aí pelo trânsito, né? Ali no pátio, outros assuntos mais, e sempre assim vendo o valor da obra de Deus feita em todo lugar. Então, a Igreja do Senhor, eu amo a Igreja do Senhor. Falando da igreja local, né, da onde eu estou, pastor, daqui a pouco posso não estar mais, né? Sim. É um estar, aproveita o estar, né? O bem-estar, tudo, aproveite. Eu vi a igreja num processo assim, né, quando cheguei, né, Deus promovendo isso, quem promove o crescimento é Deus, de investimento, muito investimento nesse prisma, nessa ênfase das crianças também. E a gente tem aqui na igreja a Carol,
que é ministra de crianças. A Carol tá aqui praticamente Meu filho segunda não a quer segunda. abandonar ela, Não pastor. quer. Vai fazer 13 anos. Não quer, tá passando a fase, né? Passando de etapa. Porque o grande investimento, você sabe disso, né? Você tem até muita propriedade para falar disso, são as pessoas, né? Mais do que a estrutura, né? O espaço-templo são as pessoas. Então a gente tem a Carol, que está pós-graduando em Ministério Infantil, né? Investimento da igreja também, é psicóloga, e tem um coração, né? Voltado para isso, como toda a rede de professores aqui da igreja nisso. E a gente vê como, né? Não vou nem falar do meu, né? Porque está aqui Sim. na mesa com uma outra proposta. Como Isaac e Samuel, né? Eles, nossa, estão muito avançados, muito evoluídos em tudo, né? Falo isso aí com uma pontinha de... Levitas, né? Levitas, Um tocam, guitarra, outro participam, né? Jogadores, a gente vai chegar Opa. nisso aí. Um abraço, Bangu. Enfim, mas queria perguntar também para a Aline, o que a Igreja Batista Vila possa ter contribuído para você, porque nós aqui, a gente está completando uma década, completamos, né, na verdade, Uma oficialmente, eu vou completar em fevereiro, mas já completei, né, não oficialmente, aqui na igreja. Me fala aí, Aline. Pastor, o Márcio fala, foi por uma circunstância que a gente viemos para cá, mas eu acredito também que Deus conduziu Direção a de gente. Deus. Sim. E porque a gente oramos muito, muito, a gente visitou muita igreja, né? E Deus colocou a gente aqui. E eu falo hoje que não poderia ter lugar melhor para os meus filhos estar na presença do Senhor. Meus filhos são, não é porque são meus filhos não, mas eu sou muito feliz, né, por eles São tementes a Deus. por eles ser tão tementes ao Senhor. Meus filhos, eles têm, né, a base e eu sou muito feliz. O batismo das crianças foi na pandemia também. Rapaz, Leem Bíblia todo dia, oram todos os dias, de manhã e de noite, são realmente disciplinados. Né? disciplinados. Então, foi algo também que mexeu muito com a gente. Eu falo assim que o batismo dessas crianças foi algo mais impactante que a gente tivemos com eles, assim, foi algo muito tremendo. E eu falo assim que eles nunca possam se afastar dos caminhos. E eu acho que Em nome de aqui, Jesus. eles têm essa base, entendeu, pastor? Sim. Eles têm, né, teve a base no Ministério Infantil e agora eles vão Adolescente. para os adolescentes, daqui a pouco eles estão nos jovens, então eu sempre falo isso para as pessoas, eu falo assim, lá a gente tem uma base, onde Sim. eles vão ter todo o acompanhamento. Então eu sou muito feliz por meus filhos estar aqui. Eu sempre falei assim, sair de uma igreja, sair de uma igreja é muito difícil, porque lá você já tem os seus... Tem raiz, tem Tem a amigos, raiz, lá a gente não tem saímos carinho. com problema nenhum. Eu amo o pastor Antônio, a Que é irmã uma Ângela, pessoa que são especialíssima. pessoas especiais. Os nossos amigos estavam todos lá, eles participaram do nosso milagre, né? Sim. E foi muito difícil pra gente sair de lá, né? Ter que sair de lá. Mas eu falo que hoje a gente entende o porquê que a gente tivemos que sair. Porque se eles estão como eles estão hoje, é porque a gente fizemos Era um algo... propósito, né? Era um propósito do Senhor. Então, eu sou muito feliz por a gente estar aqui. A Bíblia mostra, né? Eu sempre falo isso, né? Que a revelação de Deus é progressiva e ela acontece na vida. Então, momentos da vida, né? Você tá E falando, recomeçar, pastor, não é fácil. Nunca. Nunca será. Não é fácil. Não, nunca. Eu falo assim, sempre Foi um contar- recomeço, né? Foi um recomeço, totalmente. Dos mais Totalmente, desafiadores. mais desafiador. Tinha que ficar na salinha com eles. Olha, mães, vocês que estão aí, que tem que ficar na salinha com os filhos, não desistam. Eu fiquei quase 5 anos na salinha com eles. Paulinha que conseguiu levar o Davi pra sala. É uma outra história. Eu e a Josi, Lembra? foi Você chorava, agora o pastor da igreja, o garoto não ia pra salinha. Falei, pô, meu Aí, Deus, vai, cara, tá sabe, me queimando vai, aqui, cara. cara. Pastor, que eu ficava até desanimada. Eu lembro que o senhor foi lá na minha casa me dar uma palavra Ah, de... mesmo, né? Porque eu estava desanimada, que eles não queriam ir pra, É mesmo, né? pra salinha sozinho. Eu tinha que ficar com os dois. Parece que foi ontem. Parece que Não, foi Deus ontem. credo, o negócio passa muito rápido. Vai devagar, tempo. É. Vai devagar. E os meninos, eles são reverentes, né? Eles há longo tempo sentavam só do lado de vocês. Eu sei quais são os critérios Sim. para eles sentarem ali na frente. Eu vejo a cada culto, né? Isso, eu estive em muitas oportunidades que os meninos, praticamente semanalmente com eles, não só no domingo, né? Então eu sei do que eu tô falando, conheço um pouquinho mais, né? Mas eu sei que eles são um milagre. Claro que todos os filhos são milagre, Todos. toda a vida é um milagre, mas é um milagre porque tem um a mais, né? Tem um sobrenatural, né? Tem o sobrenatural. Então, assim, nisso a gente partilha dessa comunhão aí também com o pastor Antônio,
né, com a igreja batista, né, Yeshua HaMashiach, Yeshua né? HaMashiach. Eu trabalhava ali no mercado antigo Santa Santa Cruz, né? Do lado. E muitas vezes encontrei com o pastor Antônio ali. Pastor Bolinha. É esse mesmo, isso mesmo. É um Né? amado, é um Ele querido. continua com o mesmo coração, né? Mas eu queria que vocês pudessem aí virar esse vaso aí dessa unção que tá aí. Eita. E a gente vai daqui a gente vai pro final. Tá. Daqui do milagre a gente vai finalizar no alto, né? No bem-estar, seguindo aí o que a gente está aprendendo aqui também. Então, pastor, Milagres existem? Existe. Ô, Existe. pergunta boba. pra Existe quem- e confiamos. No milagre. Então vamos lá, quem Vamos lá. precisa de milagre, escute um pouco dessa história. Então, a gente casamos em 2000, né? A gente começamos, depois de um ano, eu parei de tomar remédio, a gente foi procurar um médico, né, para poder ver se estava tudo certo, e a gente descobrimos que o Márcio, ele tinha um problema e que não poderíamos engravidar naturalmente. O médico urologista chegou para ele e falou assim: impossível, você não vai conseguir engravidar a sua Desafiou, hein? É só para esposa. Só Jesus. Contextualizar. contextualizar, essa é a palavra. Eu já tinha uma filha de 25 anos de idade Aham. e descobri que fiquei infértil. Olha só. É uma coisa terrível, mas para você que sirva de motivação, porque Deus existe. Poxa vida, muito Deus existe, legal. Ele é fiel. E Ele usa todo e qualquer meio para te abençoar. Amém. Independente do meio, Deus vai te abençoar. Amém. Glória a Deus. Use todas as ferramentas, todos os critérios, todas as formas. Sim. Vá atrás da bênção, mas é a bênção que te alcança. Amém. Essa é a amém. palavra. E ali a gente começou, né, a fazer os tratamentos, a gente procurou alguns médicos. Eu lembro que um dia a gente procurou o melhor médico do Rio de Janeiro. Quando a gente chegou lá, o homem tinha morrido. O melhor Meu especialista. A gente Em chegamos reprodução lá, humana faleceu. no dia que a gente marcou a consulta, o homem morreu. A gente chegou, eu olhava para a cara do Márcio e falei assim: meu Deus, que é isso? Será que é para não ter filhos, É. gente? Entendi. Aí a gente começamos ali o processo e o Senhor foi abençoando. Quando chegou em 2003, a gente fizemos a nossa primeira inseminação. E ali a gente fizemos o tratamento todo. Só que uma pessoa, um varão de Deus, Maciel, o nome dele. Muito Acredito usado que ele por vai ver esse Amém. podcast. E ele chegou pra gente e falou assim: olha, irmãos, Deus manda falar pra vocês que não é a hora de vocês estar nesse processo. Deus não está com vocês. E ali, o Duro, Márcio... né, pastor? E ali eu e Ali o eu Márcio entrei em ficamos pânico. incrédulos. Esmagou. A gente ficamos incrédulos, pastor. Realmente, porque a gente foi lá e fez a primeira, deu tudo errado. Na segunda também deu tudo errado. E assim, foi muito doloroso, porque eu fiquei com problema psicológico. Doloroso e caro, né, pastor? Isso que eu falo. Muito caro. Totalmente Muito, doloroso, muito pronto. caro, Completamente. É. Quase fui à falência, mas E a gente ficamos ali Mas valeu a pena. naquele processo. E o que acontece? Deus, para nos parar, até o Márcio perder o emprego, ele perdeu. Porque ele tinha um emprego muito bom mesmo, ganhava muito dinheiro na época. E o Márcio perdeu o emprego porque Deus queria nos parar, que não era o momento de Deus, né? Então, eles, já que vocês não param por conta própria, eu vou parar vocês. Chegou a hora. Então, ali foi... O Márcio ficou desempregado e a gente passamos um processo, pastor. Um processo foi uns 5 anos de processo ali. Nossa. Deus falando com a gente. E o Márcio tomou uma decisão. Ele falou para o Senhor assim: Senhor, eu só vou sair do monte, eu vou fazer um propósito com o Senhor, eu só vou sair do monte quando o Senhor me abençoar com meus filhos foram E 2 anos de quando- monte. e quando o Senhor me der um emprego. Do que o jeito Márcio- que eu quero, com o valor que eu quero. Esse foi um desafio, não desafiando Deus, Aham. mas Era um desafiando propósito, o milagre, era um propósito. O Senhor vai me dar resposta, eu só saio daqui quando o Senhor me der a resposta. Eu acho interessante, só para, assim, fortalecer essa fala, eu falo aqui na igreja, falo para meu filho, né, para meus discipulandos, que Deus ele fez uma promessa para aquele povo da Terra Prometida, né? Falei isso outro dia aqui. Mas assim, Deus não poderia ter feito assim, só pensado eles aparecerem lá? Ou só instalado o dedo? Moleza, Poderia. Deus pode. Mas tem um processo que Foi o processo 40 é que anos, muda, pois é, que muda tudo, né? É. Então assim, a gente precisa ir até o milagre, pode até cair do céu, né? Todo dia tem o milagre da vida, mas algo que tá à frente tem que ser buscado. E Deus valoriza O processo isso. nos forja.
O Isso processo aí, nos isso aí, ensina. era o que você estava fazendo. É isso. Aí o Márcio foi pro monte e chegou eu sempre ia quando eu podia ir com ele, não era Aham. sempre que eu ia não, Sim. né? Mas o Márcio estava lá, né, com o propósito dele. E um dia era um dia antes do Dia das Mães. O Dia das Mães para mim era um dia muito triste, né? Eu ficava muito abalada com o Dia das Mães por eu não Aham. ser mãe, né? Então eu falei para ele, vou pro monte com você que eu vou orar. Vou orar lá no monte com você. Fui para lá. E o Márcio foi para um lado, eu fui para o outro. Ali pastor, eu deitei no chão com a cara no pó. Eu falei pro Senhor assim, Senhor, se não for da tua vontade que eu tenha um filho, o Senhor tira essa vontade do meu coração, eu não aguento mais Entendi. sofrer. Eu não quero mais ficar triste no Dia das Mães. Eu tenho a minha mãe, eu tenho minha avó, que para mim era minha mãe. E isso me amargura, isso me tristece. Eu sou triste com isso. E ali, o Senhor veio sobre mim e me falou comigo. Filha minha, eis que eu vou te dar um filho, e esse filho Glória a chamará Deus, Senhor. Isaac. Glória a Deus. Deus falou comigo nitidamente, pastor, nitidamente. Sim. O Senhor, não foi ninguém que falou comigo, não, foi o Senhor que falou comigo. Amém. E ali eu comecei a gritar, a chorar. O Márcio, estava eu e o Márcio no monte. Aí o Márcio veio, eu falei, Márcio, Deus falou comigo, Márcio. Deus falou comigo que ia me dar um filho chamado Isaac. Aí o Márcio ajoelhou também, botou a cara no pau e falou, Senhor, o Senhor falou com a Aline, o Senhor vai falar comigo também. Então o Senhor fala comigo agora. E o Senhor veio sobre nós, pastor, Glória de a novo, Deus. e falou, eis que eu vou dar um filho a vocês, e esse filho chamará Isaac. E foi algo tremendo que eu estive junto com meu marido. Foi por causa do propósito que ele fez diante do Senhor, que o Senhor derramou sobre nós ali aquele grande... Meu E ainda Deus. veio a confirmação, né? Que nós fomos para a igreja. Não, aí no outro dia, Esse é o isso grande... isso foi num sábado. Quando foi no domingo, foi o Dia das Mães. A minha mãe virou para mim e falou assim, minha mãe não mora aqui em Itaguaí, minha mãe mora em outra município. cidade. Aí a minha mãe chegou, minha filha, eu vim para cá para passar o Dia das Mães com você não vai na igreja, que eu tinha falado para ela que eu não ia na igreja, que aquilo eu me sentia muito Muita mal. gente não vem. Nesse Porque dia. me sinto muito mal. Ela falou assim, minha filha, vamos por mim. Aí eu fui. Olha só. Aí cheguei lá, Sabedoria. pastor, eu e o Márcio sempre, você sabe que a gente sempre tá na frente. Lá na igreja, a gente também Mesma sentava na coisa. frente, mesma coisa. Mesma Não coisa. deve estar ninguém sentando ainda lá. O pastor Antônio deve estar lá, aqui é o lugar do Márcio, botou uma Deixa plaquinha. quieto aí. Deixa quieto, mete não. Aí, É o nosso quando a lugar. gente fomos, eu falei, Márcio, vamos sentar aqui atrás, que eu não quero que faça nada, porque às Não vezes quero as pessoas... homenagem, não quero Às nada, vezes a pessoa oração. fazia como um ato profético na minha vida e fazia... Aham. Mas aquilo me machucava. Eu sei. Aí, eu e o Márcio sentamos na última cadeira lá atrás. Aí o pastor começou a pregar. No meio da pregação, o pastor chegou pra gente, chamou a Márcia e a Aline, vem aqui na frente que Deus está mandando falar algo com vocês. E o pastor Antônio, eu acho que eu nunca vi ele fazendo isso, entendeu? No meio da pregação, Deus usar ele para ele... Às vezes ele falava no Ainda teve no o Maciel secreto, também, né? No particular. Depois eu vou falar do Maciel. Aí ele foi, chamou eu e Márcio lá na frente e falou assim, ó, Deus manda falar para vocês que vai dar um filho para vocês chamado Samuel. Caramba. Aí, Deus falou Isaac. e depois O falou pastor falou Samuel. Eu Samuel. falei assim, meu Deus, será que eu vou ter que botar Se o eu nome for em das outro crianças culto, vai- de Isaac e Samuel, gente? Vai arrumar mais Não, um, pastor, hein? tava difícil de ter um. Jamais que eu ia pensar que Deus ia me dar dois. Eu fiquei assim, gente, eu vou ter que botar o nome da criança de Isaac e Samuel. Isaac e Samuel. Eu ficava na minha mente. Aí passou um tempo, né? Porque é aquilo que o senhor falou. Não é porque Deus Tudo é falou o tempo de Deus. que vai ser naquele dia. Vai ou ser amanhã. Amanhã, não é? Passou-se um Tem um tempo. tempo. Esse mesmo irmão que falou com a gente que Deus não estava no Naquele negócio, processo, naquele na hora. processo, ele trabalhava ali no Porto, ele não estava mais na nossa igreja, ele mora lá em Paciência. Deus fez ele sair do Porto, ele saiu na hora do jantar dele. Ele foi lá na igreja no final do culto. Ele No falou assim, intervalo do jantar, ele foi na igreja. Ele foi na igreja. Aí ele falou assim, ó, Deus manda falar algo com vocês. Esse cara é bom. Aí ele falou assim, olha só, Caramba. vai lá e procura aquele Muito médico usado que por vocês Deus. procuraram há muito tempo atrás, que Deus falou que vai abrir as portas. Só que uma coisa, pastor, o Márcio estava desempregado. Duro. Duro, sem nenhum tostão, E nenhum... é baratinho, né? Isso é muito barato. Mas Deus é tão bom que ele usou o médico. Aí a gente fomos, Eu assim, tô pela fé. Eu falei, imaginando aqui. Márcio, como é que a gente vai? Vai pela fé, né, Márcio? Vamos, Aline, vamos. Se Deus falou Vambora. que a gente vai. Aí chegamos lá, o doutor João, ele virou muito amigo, né, do Márcio, nosso, porque a gente é um processo, não é um dia que você vai lá, você fica lá quase morando lá O cara sente na também, né? clínica, né? Ele, poxa, Márcio, eu falei pra vocês não abandonar, que vocês só iam sair daqui grávidas. Ele sempre falava isso pra gente. Aí eu falei, não, doutor João, a gente passamos por um processo, então não dava pra fazer. Aí o Márcio falou,
ô doutor, a gente viemos aqui, mas viemos com a cara e com a coragem, porque a gente não sabe como é que tá o preço, como tá. Sem dinheiro, Ele, tô sem sem dinheiro, nada. ele falou assim, não, Márcio, eu vou dar o tratamento para vocês. Todo de graça. Vou dar o tratamento para vocês. Deus é maravilhoso. E ali, pastor, eu vi a mão do Senhor. E foi tão tranquilo, foi quando assim, quando Deus age, quando Deus quer, quando Deus vai fazer na nossa vida, as coisas ficam leves. Eu sofri muito. Só quem faz esse tratamento sabe como sofre. Porque você toma doloroso demais. hormônios além da conta. Entendi. Né? Você toma muito hormônio, É é um muito boom, né? tratamento, é muito medicamento. Então, é algo muito doloroso. E também psicológico também. Quando você não engravida, Pô, sofri tudo isso. você imagina. É a né? mesma coisa Pra nada. de quando a pessoa engravida e perde o neném. É o mesmo Aham, sentimento. Sim, Né? sim. E ali, quando a gente começamos a fazer o tratamento, foi tudo perfeito, foi tudo. O Márcio logo depois arrumou um emprego. O Glória a emprego Deus. dos sonhos dele, que ele pediu ao Senhor. Foi logo depois. Não, foi antes, né, mãe? Foi antes, Foi antes um pouquinho. Aí ele conseguiu o emprego dele. O meu cunhado, Giovan, que ficava me levando para lá, porque eu tinha que ir lá todos os dias, na Barra. E ali a gente fizemos o tratamento. Aí veio o dia, né, que você demora 15 dias para saber se você está grávida ou não, né? E veio os 15 dias. E eu lembro que eu fui fazer o exame. Eu falo que foi o melhor Eu dia tô da minha na vida. expectativa aqui, gente. Tô Quando eu fui tenso, fazer eu o não consigo falar mais exame, nada. né? Assim, porque eu já sabia. Comprou o exame escondido. Não, porque o que acontece? Se as minhas regras descessem, eu não estava grávida. E não desceu, né? Porque todas desceu. Das duas que eu tinha feito anteriores, desceu. E eu já sabia que eu estava grávida. Só que o exame, pastor, só ia sair 10 horas da noite. Eu fiz 7 horas da manhã. Aí só imagina, pastor, eu desci ali, era no Sérgio Franco, eu desci ali na frente do Casa e Vídeo, fui direto pra drogaria comprar um teste de farmácia. farmácia. Aí, Márcio, Claro. você não vai fazer esse teste, porque se você não tiver grávida, você vai ficar morrendo. Pelo amor de Deus, você não vai fazer. Eu vou fazer. Meu sonho era fazer um teste daquele dar positivo. Meu sonho da minha vida. Falei, vamos lá pra casa da minha avó. Você não vai? Você não manda em nada mais, rapaz. Aí chegando na era. casa da minha avó, gente. Eu fui pro banheiro, eu fiz o teste, deu positivo. O pastor, eu pulava tanto, eu gritava tanto, marcava E eu com atrás de medo, mim. para de pular. Para de pular, vai perder o neném! Tu vai perder o neném! Você não sabia que era É, os hoje, nenéns, né? né? É o detalhe, né? Para de pular! E a minha avó não entendia nada, porque eu não ficava falando pra ninguém que eu tava fazendo tratamento, né? E minha avó ficava, eu chamava ela de mãe, falei, mãe Marta, eu tô grávida. Ela me agarrava, me beijava, e o Márcio ficava, para de pular! E foi E chorando. o dia mais feliz da minha vida, pastor. Foi algo Deus. tremendo. E meus filhos estão aí para a honra e glória do Senhor. E o Senhor, quando promete, Ele cumpre. E veio, eu era louca, né? Para ter um filho, né? E Deus mandou 2. É. E o sonho era botar Arthur no nome do Arthur ou Felipe, né? Sim. Aí eu botei o nome do Isaac Arthur e Samuel Felipe. Eu botei o Pra que Deus fechar mandou. com chave Mas de eu ouro, também né? tinha que botar. Então ficou Isaac, Arthur e Samuel Felipe. Ainda tem Inclusive, muito filho. essa parte dessa história tá no YouTube. Né? No Sim. meu canal lá, Márcio Arthur. Ah, é. Tá no YouTube. O doutor que fez a nossa fertilização, o tratamento, fez uma pesquisa. E nessa pesquisa eu estava incluído, aonde mostra, né, que as pessoas expostas, muito exposto, né, à poeira, à fumaça, e o meu trabalho é 100% isso. Ele tem uma Entendi. tendência natural de ficar infértil. Olha só. Então foi feita essa pesquisa, eu faço parte desse grupo de pessoas. Isso está no YouTube, quem quiser assistir. Na Globo. Fique à Ele deu vontade. entrevista Foi na entrevista Globo. na Globo. É mesmo? Quando o no Isaac Bom Dia Samuel Brasil. nasceu, eles apareceram na Globo. Olha só. Olha só, gente. Muito bom, muito bom. Eu quero ir para os finalmente, né? Assim, a gente tem material aqui, gente, para fazer, sei lá, mais de 10 podcasts. Porque eu pensei 1000 coisas, aí voltei na história e tal. E eu fiquei aqui pensando assim num relato bíblico que eu queria deixar para vocês, queria deixar para o pessoal que está acompanhando, porque a gente sempre quer dar essa oportunidade, né? Quem acompanha tudo, vê todo o Chosencast, aliás, siga aí, né? Inscreva-se no canal da igreja no YouTube, tem muito material aí. Tem um material aí que se chama Quem Se Importa. Você pode reunir seus amigos, sua família, uma série de testemunhos gravados em alta resolução. A igreja tem, assim, buscado a excelência mesmo, em imagem, em áudio, em palavra especialmente, que é excelente por natureza.
Então, se você acompanhar os canais, vai ser muito abençoado. Estando aqui na nossa cidade, em qualquer parte do mundo, envie para alguém. Não tem mais aquela desculpa, se fulano estivesse aqui, né? Não, você pode mandar aí para quem você ama no Instagram, @ibvila_. Também pode me seguir aí, @prlucasanunciação. Enfim, entra no Instagram da igreja que você vai localizar todo mundo aí. Também segue a Aline aí, acha a Aline lá através do Instagram do Márcio Arthur Palestrante. Muita coisa boa. Então a igreja aqui trabalha corpo, alma e espírito. Aí você tenha certeza disso, que a gente procura trabalhar assim. Mas, voltando, vocês ficaram falando e eu fiquei assim com uma coisa que veio aqui no meu coração. E eu creio que é pra gente e pra todo mundo também. Êxodo capítulo 33. Escute isso. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecerei-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Né? Enfim, o que estava acontecendo nesse momento na vida de Moisés, na vida do povo? O Senhor falou, olha, vou mandar aí um anjo, vou mandar uma coisa diferente aí na frente, brilhosa também, celeste, mas eu mesmo não vou. E Moisés vai e fala, olha, não. Se você não for conosco, como é que vai ser a diferença da gente em relação aos outros povos? Já que a gente... O Senhor mesmo que disse que nós somos Deus, somos escolhidos, somos diferentes. O que a gente viu ao longo de toda essa história aqui, dessa pregação, desse testemunho, dessa inspiração, dessa aula, desse momento da gente sorrir, de se divertir aqui também, que os recomeços, eles são... assim, ponto crucial na vida de qualquer pessoa. Necessários. Ele acontece a qualquer momento. A qualquer momento ele acontece. Mas os melhores, os que têm milagres, os que têm generosidade, os que têm formação, os que têm proteção. Eu perguntei, gente, milagre existe? É lógico que eu creio que milagres existem. Sabe por que eu creio? Porque mora na casa deles. Eles moram com o milagre. E o milagre mora neles. Né? Isaac e Samuel moram com eles e Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo mora com vocês. Essa é a diferença. Ah, você vai tentar sair ali e vender um salgadinho? Pô, Deus te abençoe. Talvez você só vai ficar no salgadinho. Por quê? O salgadinho que a Aline fazia, as idas e vindas, não sei se é para São Cristóvão, não sei se eu guardei, as idas e vindas lá para processo, né? Onde Deus provocou esse milagre, fez acontecer esse milagre, ocorreram porque eles levaram sempre Deus no coração. Sim. Na presença de Deus, debaixo do temor de Deus. Vocês não viram aqui falar do pastor Antônio como um ex-pastor em desonra, falou o nome da igreja, falou com carinho, e aqui na igreja eu tenho esse privilégio. 10 anos eu estou aqui, e eu não lembrava que a gente completou praticamente juntos 10 anos. Então, se tornou muito significativo. 10 anos. Porque eu também estou assim, buscando em Deus um recomeço. Eu aprendi com o meu mentor, um dos meus mentores, que a gente deve aproveitar essas décadas e repensar. E pensar, cheguei aqui agora, como eu quero chegar em fevereiro e falar assim, pô, cheguei aqui agora. Tudo novo. O que eu preciso fazer de novo? O que eu preciso manter? Né? Mantenha Deus e vocês serão sempre muito abençoados. E por que Moisés fez isso? O Senhor mostrou ali, sabe, uma passagem da glória dele. E o que aconteceu? Ele viu o Senhor pelas costas, porque ele ficou na fenda da rocha. Quantas vezes a gente não sabe que Deus passou por aquele lugar e só depois de passar todas as lutas, não, ele passou por aqui, eu estou vendo ele lá na frente. Dá uma olhada nas pegadas. Deus está na sua história e o que aconteceu na vida da Aline e do Márcio continua a acontecer, porque eu acompanho. Pode acontecer na sua história também. Sim. Palavras finais, irmão Márcio, palavras finais, Aline,
Aproveita para dar os detalhes de novo aí do que vocês têm feito, né? A Aline também dá o endereço do salão, faz tudo isso, por favor, porque você já sabe que não é só um salão, ali ela faz a cabeça por fora e por dentro, né? Fala aí, Márcio, fica à Então, vontade. pessoal, para finalizar, eu quero finalizar com a seguinte mensagem para você. Que essa mensagem sirva de motivação, que essa mensagem sirva de incentivo, Sim. que sirva de base para que você cresça, vença na sua vida profissional, pessoal e principalmente na vida espiritual. A Bíblia me ensinou que primeiro nós devemos buscar a presença de Deus, buscar o seu reino, buscar a justiça de Deus e todas, a Bíblia diz, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então eu quero deixar para você um convite. Um convite para vir para a igreja? Não é isso. Talvez o pastor se espante até com o que eu vou falar. Não. O convite que eu quero fazer para você é que você aceite o Senhor como único e exclusivo Salvador. Glória a Deus. Entre no seu quarto, reconheça que Deus existe, reconheça que Jesus é Filho, que o Espírito Santo é o Consolador. No seu quarto mesmo, faça isso. Independente, eu não estou chamando você para você ser crente, eu estou chamando você para você aceitar a Jesus. Quando você aceita Jesus, é o que o pastor está dizendo aqui, é um processo. Esse processo vai te levar a uma igreja que fale da palavra de Deus, uma igreja que fale que Deus é capaz de mudar, salvar, curar, transformar, edificar. É esse Deus que eu quero te apresentar. Então faça isso. Busque ao Senhor, busque a Jesus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando você faz isso, Deus é tão maravilhoso, é tão generoso e misericordioso que todas as áreas da sua vida vai melhorar. Eu não tenho dúvida disso. É uma consequência. A vida financeira, a vida pessoal, a vida amorosa, em todos os sentidos sua vida vai melhorar. Entre no teu quarto, em secreto, Deus te vê. Busque a presença dele e o mais ele acrescenta. Aline, quer mandar algum recadinho, algum beijinho pra alguém? Fica induzindo o povo, porque é muita coisa que passa na nossa mente. Pastor, eu quero falar que às vezes você olha, né, para a vida de uma pessoa, de um casal, às vezes as pessoas olhavam para mim e para o Márcio, né, pela nossa diferença de idade, e não conhecia a nossa história. Acha assim, a Aline foi lá e deu o golpe, casou com uma pessoa de mais idade, mas a gente tem uma história onde Deus fez... Maravilhosa. Deus fez a nossa história acontecer, mas teve muita renúncia, pastor. Muitas renúncias, né? E a gente sempre pautou a nossa vida no altar do Senhor. A gente sempre buscamos. Eu busquei muito pelo meu casamento, sabe? Muito. Tem outra testemunho também, que uma hora a gente vai poder contar esse testemunho. E eu lutei, o Márcio lutou também muito para que a gente estivesse hoje casado. Hoje a gente vive a verdadeira felicidade. Né? Hoje a gente tem a verdadeira felicidade. Que a gente tenha os nossos filhos no caminho do Senhor, a nossa vida no caminho do Senhor. Então não existe outro caminho. Tem tantas pessoas por aí perdidas, tantas pessoas querendo achar uma falsa felicidade, mas a nossa felicidade só está no Senhor. Então tem muita gente aí procurando felicidade em outras coisas, internet, em outras coisas, mas a verdadeira felicidade está no Senhor. Aleluia. Então, quando as pessoas colocam a sua vida no altar do Senhor, tudo acontece na nossa vida. A verdadeira felicidade chega. E hoje eu posso dizer, assim, com toda certeza, eu sou a pessoa mais feliz desse mundo. Por que eu sou a pessoa mais feliz do mundo? Porque eu tenho o Senhor na minha vida. Amém. Eu tenho Ele conduzindo a minha vida, conduzindo o meu casamento, conduzindo meus filhos. Sim. Então, eu sou feliz por completo. Olha, quero mandar um abraço aqui para Isaac e Samuel, jogadores de futebol, embaixadores do Rei, discípulos de Jesus. Meninos, assim, a gente tá uma temporada aí, né, sem se encontrar semanalmente, no meio da semana, mas eu torço muito por vocês, mais que tudo, peguem isso aí, porque vocês têm uma chance, assim, tremenda de ir ainda mais adiante, né, com essas potências que são os seus pais, potências de servo, de serva de Deus que são, tenho alegria mesmo, contentamento. Eu já recebi
ali naquele púlpito ali, né? Palavras que eu trago no meu coração. Muitas vezes eu tenho me lembrado de palavras que foram ali ditas em oração por mim, né? De uma forma muito específica. O Márcio vai lembrar. Então, eu estou muito feliz de ter vocês aqui. E assim, vamos fazer outra coisa doida agora, né? Vamos fazer outra coisa doida agora. Mais uma? Pô, tu não falou onde fica o salão, cara? Ah, tá. O salão fica ali O na... melhor salão do universo. É isso aí. Eu melhor falei, salão. ué. Aline Belo Estúdio. Aline Belo Que Estúdio. isso. Então, a gente fica ali na Júlio Werner, número 53, em frente à Escola Tupinambá. Fica bem pertinho ali da Secretaria de Em Vila Educação. Margarida. E é em Vila Margarida aqui também. Gente, tá joia. Tá E joia. o descontinho pro pessoal da igreja não vai ter, não? E aí? Tem desconto, pastor. Oh, É, e aí, ó. Pega esse benção. cupom, hein? Black Friday. É, Black Friday. Isso Vai aí. lá, se você tiver... O desconto é assim. Você passa no gabinete pastoral, se estiver vindo na escola dominical, estiver vindo nos cultos, você ganha um cupom EBD. Que moleza, amigão. Não dá, Aí não. Tem que dá. ter sacrifício, né? É sacrifício, pô. Não dá mole, não. Mas tem lá pra poder passar ali e participar. Mas vamos fazer a coisa doida aqui. Vamos lá. Quem é que vem aqui? Quem é que vocês querem que a gente traga aqui? Rapaz. Dica aí. E agora? Aponta Vai, aí, ó. Bruno. Fala aí. Olha pra igreja aí. Olha pra lá. Quem é o próximo empreendedor, então, Márcio? Vou te ajudar. Eu tenho uma pessoa que eu tô na dívida. Tomara que você fale o nome dele. Rapaz, e agora? Fica difícil assim de bate-pronto, Ah, né? eu Vai, queria o não, dá uma Leandro e a sugestão. Ana. Pronto. Leandro e a Ana? Confirmou na minha Gente memória quem eu do ia céu, chamar. gente. Leandro e Leandro Ana. Leandro é Empreendedor. desconhecido, é o Chuchu, gente. Chuchu! É, então... E Aninha Saré. Aninha Saré? Eu produzi a Ana no casamento dela, mas Ah, não. é? Benção Tá pura. legal. Beleza, então. Casal abençoado. Então, Leandrão, amigão, já vou fazer, ó. Passa pra tomar o açaí do Leandro lá nos prédios. Isso aí. Delícia, maravilhoso. Quem atestou isso foi o Davi. O padrão de qualidade é o Davi. Criança Ah, vou levar o sincerão. Isaac lá que ele ama. Pronto. Milkshake, top. já Já tô era. ajudando, cara. Então, ó. Cocecha do Leandro. É a cochecha do Leandro. Perde pro Leandro. Davi falou que é melhor. Ah, então. Então, ó, tô esperando vocês aqui, tá? Um grande abraço, Deus abençoe e faça tudo isso que foi colocado aqui, porque com Deus já deu certo. Tchau, tchau. Deus abençoe. Valeu, Tchau, gente. tchau, Tchau, galera. gente. Valeu, Obrigada. Deus abençoe.